Fala, Hiro! Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade Eternos. Quero te agradecer muito pela confiança, pela parceria. Não sei se você que está me assistindo faz parte do grupo de fundadores. Exatamente. Quando eu lancei a comunidade Eternos, no final de 2022, os 100 primeiros inscritos ganharam uma licença especial, né? Ou seja, é um valor promocional de como se fosse fundadores mesmo. Então, se você faz parte desse grupo, muito obrigado. Se não faz parte, não tem problema, você é da nossa família, da comunidade Eternos. E antes da gente continuar, queria dar aqui alguns recadinhos que são sempre importantes. É importante que você baixe o aplicativo da Hotmart. Não sei se você usa a Play Store ou a loja da Apple, mas lá você tem que escrever Hotmart e baixar o aplicativo, que nesse exato momento a plataforma ela disponibiliza esse app para que você possa assistir as aulas em modo offline. O que é que isso significa? Que você pode já baixar no teu celular e poder assistir em momentos em que você talvez não tenha acesso à internet. Então, fica aí essa dica. Outra coisa é que você utilize o campo de sugestões e comentários. Na verdade, é o campo de comentários. Você pode escrever lá. Eu não consigo responder todos, mas eu consigo ler. Eu sempre dou uma lida nos comentários. E é importante porque isso vai nos ajudar a aprimorar cada vez mais aqui a nossa plataforma, né, que é a comunidade Eternos. Os slides eu coloco disponíveis na área de membros, né, por uma questão operacional. A gente decidiu, né, eu vou dar a aula, eu vou explicar as coisas sem projetar nada, a princípio na tela, porque a gente notou que a forma como a gente vinha fazendo era pouco visível, né? Então a gente decidiu que eu vou dar a aula e ao final a gente disponibiliza um material complementar para que você possa aí, de repente, assistir novamente, vendo as telas, né, das aulas que a gente está dando aqui, tá? Então é isso, né? Aproveita aí, convida os teus parentes, se você conhece alguém que cuida de algum idoso e que precisa melhorar a sua juventude, que precisa se manter jovem pelo maior tempo possível, encaminha o link da nossa comunidade para que essa pessoa também faça parte da nossa família. Tudo bem? Então hoje a nossa aula é sobre um tema que na graduação de geriatria eu costumo chamar de top queixas em geriatria. Naturalmente que aqui o intuito não é fazer uma aula da doença, né? Ou não é para ser uma aula para a graduação, mas é um tema que sim encaixa muito bem na nossa proposta, uma vez que se você cuida de uma pessoa idosa que tem tontura, certamente isso é um problema para você, cuidador. Ou se você já é um idoso que está aqui na nossa plataforma e sente tontura, você vai entender mais ou menos qual é o grande tipo de tontura que você sente para poder, então, procurar um médico que mais lhe atenda melhor, tudo bem? Então o tema de hoje é isso, é tontura no idoso, uma top queixa em geriatria. Então o primeiro ponto é a gente definir o que é tontura. Muitas pessoas associam tontura à labirintite. No entanto, deixa eu te explicar uma coisa que é muito importante, já quebrar um mito. A labirintite é uma doença relativamente rara nas pessoas. Só que eu acredito que provavelmente esse termo se popularizou pelo fato de ser mais fácil, de mais fácil entendimento para a pessoa leiga, ou seja, para o paciente. Então eu acredito que seja por essa razão que o termo labirintite se popularizou. Mas nem toda tontura, aliás, a maior parte das tonturas não está relacionado à labirintite. Então, a primeira coisa é a gente definir o termo tontura. O que seria a tontura? Seria uma sensação anormal que se refere à sua própria posição, principalmente a posição da cabeça,
e orientação do corpo em relação ao espaço, em relação ao seu entorno. E quando você não percebe o ambiente como ele realmente é, isso normalmente costuma resultar no sintoma chamado tontura. Então, tontura, tontice, são termos muito utilizados pelas pessoas que me procuram, pelos meus pacientes. Então, eu espero que você já entenda isso. Então, a pergunta que eu te faço é: você já sentiu tontura alguma vez na vida? Eu mesmo já senti, né? E eu caracterizei a minha tontura e resolvi a minha tontura, claro, entendendo as bases dos sintomas, né? A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, tá? Outro ponto que é importante é que a sensação, né, que é a tontura, ela costuma aumentar com o passar dos anos. Ou seja, quanto mais velha é a pessoa, maior a chance dela ter essa sensação anormal em algum momento da sua vida. É provável que, dependendo da sua idade, se você for uma pessoa mais velha, que está aqui na comunidade, certamente você deve sentir a tontura mais vezes, talvez, do que uma pessoa da sua própria família que seja mais jovem. Então, esse é um ponto muito importante. Não significa dizer que tontura ela é normal da velhice, que, aliás, esse termo normal não cabe muito bem no nosso contexto, né? Existem outros conceitos que a gente vai colocar aqui dentro da plataforma, mas assim, não existe coisas que são normais da idade, tudo bem? Então, tontura tem a ver, tem uma associação com o processo de envelhecimento, e quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela sentir o sintoma, dela ter tontura. Não necessariamente a labirintite, como já expliquei no início dessa nossa aula. E por que é tão importante a gente relembrar e falar um pouco sobre tontura? Primeiro, né, é uma top queixa nos ambulatórios, nas unidades de emergência. Então, muito provavelmente você já deve conhecer ou mesmo ter passado por essa situação de ter uma tontura e, de repente, buscar um serviço de urgência e emergência. E que a principal causa da tontura, na verdade, tem a ver com a perda do equilíbrio. Então, ou seja, uma associação entre tontura e perda do equilíbrio faz com que a pessoa tenha maior chance de quedas, né? Então, muitas causas de quedas têm a ver com a tontura e que está relacionada à perda do equilíbrio, tudo bem? Então, esses são pontos importantes que a gente precisava mencionar aqui no início, e que, naturalmente, não existe um único diagnóstico. Como eu já falei, né, a labirintite é apenas um dos diagnósticos e não é o mais comum encontrado nas pessoas, embora esse seja o relato de quem nos procura. Então, preste atenção assim. O que é que acontece? E eu vejo demais isso acontecer, e eu espero que esse vídeo te ajude. Aliás, deixa eu te contar uma coisa muito importante, já que está só eu e você aqui. Uma das intenções nossa aqui na Comunidade Eternos, trazendo essas aulas com um conteúdo um pouco mais aprofundado, porque essas aulas aqui elas não estão disponíveis em nenhum outro lugar, são exclusivas aqui da plataforma Eternos. É fazer com que você e a pessoa idosa que conviva com você busque o médico numa situação extrema, ou seja, numa situação realmente de necessidade. Então, as nossas aulas aqui, elas servem como uma grande estratégia de prevenção, de orientação para que você não sofra as consequências de hábitos inadequados, de comportamentos ruins, percebe? Então, não estou dizendo que isso vai resolver o problema da tontura, mas, por exemplo, quando você entende qual é o grande grupo de tontura que você sente, isso te auxilia a buscar, inclusive, o especialista que talvez seja mais adequado para resolver a sua situação, percebe? Ou não, ou por outro lado, isso te traga um alerta para que você procure o quanto antes um profissional da saúde. Então, esse é um dos grandes intuitos daqui da Comunidade Eternos, além de manter a sua juventude pelo maior tempo possível,
fazer com que você perceba e tenha insight para procurar o profissional na hora mais oportuna possível, tudo bem? Então, o que acontece em relação à tontura? Primeira coisa, quando ocorre um diagnóstico equivocado, ou seja, imagine que você ou a pessoa idosa tem um diagnóstico de labirintite, só que não é labirintite. Se ele tem esse diagnóstico equivocado, ele acaba tendo um tratamento inadequado. Faz sentido isso para você? A medicação que ele vai usar certamente não é a melhor medicação, uma vez que o diagnóstico já não foi o correto. Só que as medicações, elas também causam problemas, principalmente reações adversas. Inclusive, eu estou pensando em colocar aqui na plataforma uma aula só sobre farmacologia do idoso, né? Para que você tenha uma base geral dos riscos e benefícios das medicações mais comumente utilizadas na população mais velha. Então, ou seja, quando ele começa a utilizar uma medicação que não é para o problema dele, ele pode ter agora reação adversa. Essa reação adversa faz com que a pessoa procure outro especialista para resolver a reação adversa e muitas vezes esse especialista acaba prescrevendo uma outra medicação. E claro, isso não tem fim, porque essa nova medicação também pode causar uma reação adversa, fazendo com que ele busque um outro especialista. E nisso cria-se uma situação que nós chamamos de polifarmácia. Conceitualmente, a polifarmácia é quando uma pessoa utiliza 5 ou mais medicamentos de rotina para cuidar dos sintomas ou das doenças, dos problemas que ele apresenta em relação à sua saúde. E quando essa soma de medicamentos vai acontecendo, isso acaba retardando o verdadeiro diagnóstico. Então, por exemplo, condições importantes como arritmia, como hipotensão postural, que seria uma queda da pressão diante da mudança de posição, ou mesmo uma lesão no sistema nervoso, ele vai sendo retardado. Por isso que é importante que você entenda que nem toda tontura significa labirintite. Tudo bem até aqui? E aí, quais são os impactos que isso causa, né? Não só na vida da pessoa, mas também no meio familiar, até na sociedade. Então, a primeira coisa que eu falei é o risco de quedas. Então, uma tontura que não está sendo bem conduzida acaba facilitando, aumentando a chance de ter uma queda e, claro, das quedas, as suas possíveis consequências, das mais graves, as fraturas. Além disso, o chamado efeito dominó, ou seja, a pessoa tem tontura, começa a usar uma medicação. Em geral, as medicações para minimizar sintomas de tontura costumam dar tremores. Então, esse tremor pode ser confundido com uma doença de Parkinson e acabar fazendo com que a pessoa tome medicações para essa suposta doença que gera outros sintomas. Isso nós chamamos de efeito dominó ou ainda cascata iatrogênica. Ou seja, iatrogenia é você causar o dano à saúde da pessoa por excesso ou por omissão de cuidados. Isso pode gerar também uma baixa autoestima. Uma pessoa que sente tontura, em geral, começa a evitar sair da sua residência, começa a evitar ir para os locais onde naturalmente e habitualmente ele frequentava, como igrejas, como roda de amigos, como aniversários. Então isso acaba gerando uma baixa autoestima naquela pessoa. E o fato de ficar muito em casa, sem realizar principalmente movimentos no corpo, isso pode causar uma redução da capacidade funcional. A gente vai ter uma aula sobre isso também para te auxiliar nesse processo de entender o que significa a capacidade funcional e como isso impacta no processo de envelhecimento. Mas a tontura, uma das consequências dela é causar essa redução na capacidade do indivíduo de fazer atividades simples do dia a dia, como, por exemplo, tomar banho. Então, isso é importante. E, como resultado, mais na frente, seria a piora da qualidade de vida. Né? Lembrar que hoje o cuidado com o processo de envelhecimento, a manutenção da juventude, no final das contas, ela visa manter
a qualidade do ser humano, a qualidade de vida do ser humano. Portanto, aí você começa a entender, né, por que é tão interessante e importante fazer essa abordagem de forma correta a um sintoma que nós consideramos uma top queixa em geriatria. Perfeito até aqui? Mas assim, vamos então entender por que é que a pessoa mais velha costuma ter mais sintomas, né? Vamos entender que isso é importante? Então, pensa assim, ó, nós, para nos mantermos de pé, para nos mantermos em equilíbrio, a gente precisa que vários receptores estejam funcionando adequadamente no nosso corpo, né? Dentre eles, por exemplo, a visão, a audição, o tato, principalmente de região plantar, né? Os receptores de posição que nós temos em várias regiões do corpo, como joelho, quadril, coluna. Tudo isso é importante para manter o nosso equilíbrio. E com o passar do tempo, é possível que por uma doença A ou B, não necessariamente pelo envelhecimento em si, né, porque envelhecimento não é uma doença, o problema são as condições, as comorbidades que acompanham o processo de envelhecimento, como, por exemplo, a artrose. Né? A artrose é uma doença que não necessariamente acomete 100% das pessoas mais velhas, mas isso tem muita relação com o que a pessoa fez ao longo da vida. Esforços demasiados, né? Postura corporal inadequada, então tudo isso leva à artrose. E a artrose é uma das condições que pode causar a sensação anormal de tontura. Perfeito até aqui? A visão, como eu já expliquei, né, e o declínio do que a gente chama de reflexo vestíbulo ocular. Ou seja, nós temos um reflexo muito interessante que é a capacidade de a gente manter fixo um objeto em movimento. É isso que, por exemplo, nos faz conseguir, por exemplo, atravessar uma rua. Se eu vou atravessar uma rua, se não fosse esse nosso reflexo vestíbulo ocular, a gente não conseguiria observar aquele trânsito em movimento, né? As motos, os carros, isso tornaria muito difícil a nossa vida. Só que algumas pessoas podem começar a ter esse declínio, então aquele objeto em movimento, carro, moto, bicicleta, começa a não ser tão bem percebido pela pessoa mais velha. E isso acaba gerando essa sensação de tontura. Declínio também do que nós chamamos de reflexo adaptativo. Então, todos nós temos alguns reflexos, e quando a gente fala de reflexo, muitas vezes não, quase sempre, não é algo intencional, né? Ou seja, é um sistema que funciona meio que no automático. Então, por exemplo, quando nós ficamos deitados ou sentados, né, da forma como eu estou agora, e a gente se levanta subitamente, ocorre uma queda de pressão, principalmente lá no cérebro. Então, isso, nosso corpo, ele ajusta a pressão para que chegue mais sangue no nosso cérebro, facilitando com que o sistema funcione normalmente. Quando a pessoa mais velha começa a perder esse reflexo adaptativo, então tu imagina uma pessoa que está ali sentada, de repente ela se levanta, e aí o organismo não consegue manter a pressão de fluxo sanguíneo para o cérebro, diminui essa quantidade de oxigênio cerebral, a pessoa começa a ter tontura, certo? Então, esse é um tipo de tontura causado por uma dificuldade de adaptação à mudança de posição, por exemplo. A tontura, ela acomete mais qual grupo de pessoas, né? Quais seriam, então, os fatores de risco relacionados à tontura? A gente tem aqui, principalmente, mulheres. Então, por alguma razão que a gente não consegue ter absoluta certeza, mas há sim uma clara relação entre o sexo feminino e tontura. Eu tenho algumas hipóteses, né? Isso pode estar relacionado à questão de medicamentos, porque estatisticamente a mulher tem uma tendência maior a usar remédios, então isso pode ter uma relação ali. Outro fator que é importante são as doenças crônicas associadas. Então, pessoas que têm, por exemplo, pressão alta, que têm diabetes, que têm
artrose, como eu já comentei, que tem depressão, por exemplo, elas podem então ter o sintoma tontura. E por último, e não mais importante, um fator de risco relacionado com a tontura são remédios. Então, por incrível que pareça, existe uma ampla variedade de medicamentos que podem sim causar sintoma de tontura. E eu percebo muito que os idosos hoje estão usando muito desses remédios que podem causar tontura, principalmente aqueles que nós chamamos de hipnóticos, aqueles que estão tarja preta. Né? Então você já deve ter percebido nesse momento assim, poxa, eu conheço muita gente que toma medicamentos tarja preta. Então isso é um problema com o processo de envelhecimento. A medicação ela vai se tornando cada vez mais, digamos assim, um efeito maior nessas pessoas mais velhas por várias explicações que eu não vou dar agora, mas eu quero que você entenda assim, que quanto mais velha a pessoa, mais sensível ela fica para certas ações medicamentosas. E esses tarja preta são particularmente importantes para a geração do sintoma tontura. E aí vem uma parte que é extremamente importante, que é a classificação das tonturas. Quando eu consigo classificar o tipo de tontura, fica mais fácil de eu pensar pelo menos em qual profissional eu vou buscar orientação, percebe? Então vamos lá. Existem algumas formas de classificar a tontura. Quando eu dou essa aula na graduação, né, eu aprofundo um pouco mais aqui, mas não é o nosso intuito aqui na comunidade, já que a maior parte de vocês são de pessoas que não fazem parte da área da saúde. Eu entendo que a gente está lidando muito com pessoas que cuidam de pessoas idosas ou pessoas que estão idosas e que têm facilidade de manusear aqui a parte digital, né, do aprendizado, e pessoas que estão na meia idade, como eu, e que querem chegar aos 90 anos correndo na praia com seu bisneto. Né? Eu sempre brinco isso nas lives e nos vídeos que eu posto lá no meu canal do YouTube. Mas então, aqui eu quero que você entenda, eu vou te falar aqui a principal classificação, que para mim é a mais assim, fácil de entender e a que você provavelmente vai se identificar melhor, tudo bem? Então vamos aqui. Óbvio, as tonturas elas podem ser, por exemplo, episódicas, ou seja, pode ser que você ou uma pessoa tenha uma tontura uma vez na vida e não tenha mais. Isso é possível de acontecer. E graças a Deus, né? Porque se uma tontura ocorre dessa maneira, muito provavelmente que foi por alguma situação ali muito pontual e que não é necessário você estar buscando nenhuma ajuda naquele momento. Agora, quando é que isso pode preocupar e incomodar a pessoa? É quando a tontura se torna recorrente, ou seja, uma tontura que vai e vem de forma meio que programada, sabe? Ou seja, eu sinto essa tontura dia sim, dia não, ou eu tenho essa tontura toda semana, ou eu tenho essa tontura, crise de tontura, uma vez por mês, eu fico ali 2 dias tontos, por exemplo. Então, essa é uma forma recorrente de tontura e que causa uma certa preocupação nas pessoas. E por último, ela é menos comum, que é a tontura contínua. A tontura contínua é uma tontura que não cessa. Uma vez que a pessoa ficou tonta, ela não tem períodos de melhora. Então, por que eu disse que ela é menos comum? Né? Porque as doenças que causam esse tipo de tontura são doenças um pouco mais complexas da gente lidar, né? Inclusive algumas até mais graves, tudo bem? As mais comuns são as episódicas, ou seja, que acontece ali uma vez perdida na vida, e aquelas que são recorrentes e que se repetem por períodos muito variados e que depende de pessoa para pessoa. Agora, a classificação, na verdade, que mais ajuda pessoas a identificarem qual é o seu grande grupo de tontura é com base no próprio sintoma, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Você
Se você tem tontura, ou se a pessoa que você está cuidando, o seu idoso, a sua idosa, tem tontura, é importante que a gente descreva como é a tontura, porque, como você já entendeu, tontura é apenas uma sensação anormal que você tem em relação ao seu entorno. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é se essa tontura ela é do tipo rotatória, que nós chamamos tecnicamente de vertigem. Então, a vertigem é uma sensação anormal de que você está girando sobre o seu próprio eixo, então você está girando assim, ou que o mundo, né, ou seja, o teu entorno está girando em torno de você mesmo. Isso é o que nós chamamos de vertigem, mas para facilitar para você, é uma tontura rotatória. Quando a pessoa ela afirma que a tontura é rotatória, então isso acaba abrindo uma série de possibilidades de diagnóstico, que não é o nosso intuito aqui também, né? Eu não quero que isso se torne um material para você fazer o autodiagnóstico, não é isso. Mas para esclarecer e até entender, para você compreender se a pessoa que tem tontura na sua casa, seja o seu idoso, seja você mesmo, esteja alinhado com esses sintomas que eu estou te explicando. Então, o primeiro tipo de tontura, que disparadamente é o mais comum e frequente, é a tontura do tipo rotatória. Na sequência, a gente tem um outro tipo de tontura que nós classificamos como pré-síncope. O que seria isso? É mais ou menos assim, ó. Sabe quando você está sentado no chão, e aí você levanta e você fica com aquela sensação de que vai desmaiar? A vista começa a ficar um pouco escurecida, aí você tem aquela tontura, às vezes você quer segurar em algum objeto, uma parede, uma mesa, mas é uma tontura que passa logo. O que é que aconteceu nesse momento? É aquilo que eu expliquei lá atrás. Quando você muda de posição e o fluxo sanguíneo, o sangue, ele não chega adequadamente no cérebro, você acaba tendo essa sensação. É uma queda de pressão, uma das possíveis causas, né? A queda da pressão. Então, se a pessoa que tem tontura, ela descreve a tontura da seguinte maneira: quando eu me levanto, a vista escurece, parece que eu vou desmaiar, você está diante de uma tontura que nós classificamos como pré-síncope. Tudo bem? Então, até agora, nós falamos de tontura do tipo rotatória, que seria a vertigem, e a tontura do tipo pré-síncope, que seria essa vista escurecida. Essas duas são bastante frequentes. O terceiro tipo é o tipo que eu diria mais complexo de você classificar, porque é uma tontura que vem de qualquer outro lugar do corpo, menos do sistema vestibular, ou seja, do local onde está o labirinto, que é o órgão responsável pela manutenção do equilíbrio. Então, esse terceiro tipo de tontura nós chamamos de tontura do tipo desequilíbrio. Ou seja, eu vou te dar alguns exemplos porque isso pode facilitar muito a compreensão, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes e não está controlada, uma das consequências do diabetes é afetar a sensibilidade tátil, ou seja, a região da planta dos pés, né, do solado do pé, ele tem muitos receptores para perceber ali o solo quando ele vai andando. E o diabetes causa isso, essa perda da sensibilidade da área plantar. E quando você pisa numa superfície e não percebe ali como é a superfície, isso cria meio que um bug no cérebro, sabe? A pessoa começa a não entender onde está pisando. E isso gera uma sensação de tontura, que não é rotatória e que não é do tipo pré-síncope. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que é típico, que eu vejo demais, pessoas que têm, por exemplo, artrose de joelho. Então, quando a pessoa tem dores, né, no joelho e tem artrose,
O joelho é um dos locais onde tem receptores que informam o cérebro da posição do corpo dele em relação ao espaço, ao ambiente. E quando ele tem dor, parte desse mecanismo fica comprometido, fazendo com que ele deixe de interpretar o ambiente por causa da dor. E na medida que ele vai andando e sentindo aquela dor, isso pode retornar para o cérebro uma informação gerando tontura, a sensação anormal de tontura. Vou te dar um terceiro exemplo para ficar mais claro ainda, né, para você entender como é complexo você lidar com esse tipo de tontura. E o que eu vejo muito são pessoas que acabam tomando remédios para a suposta labirintite, mas a causa é outra. Um dos órgãos que nos mantém em equilíbrio é o sistema auditivo. Então, a nossa audição, quando você está ouvindo os sons, você acaba se percebendo no ambiente, você acaba se localizando dentro do ambiente. Tanto é que quando você, por exemplo, não sei se isso já aconteceu contigo, né, mas já aconteceu comigo, de, por exemplo, eu estar num local, de repente vem um som muito alto, né, seja num bar, aquele som muito alto, ou seja, uma explosão. Eu já tive a oportunidade de estar muito perto de uma explosão. Aquela explosão, ela afeta o teu sistema auditivo de modo que pode te atordoar, né? Pode te deixar meio desequilibrado, meio tonto. Então, isso nos deixa claro que a audição é um sistema importante para a manutenção do equilíbrio. Aonde que eu quero chegar com isso? Algumas pessoas, elas vão perdendo essa capacidade auditiva. Então, com o processo de envelhecimento, essa perda auditiva, em algum momento, pode gerar sensação anormal de tontura. Imagine alguém que só escuta de um lado esquerdo, por exemplo, e o outro lado ele perdeu a audição. Então, o som, ele só consegue perceber o som do ambiente a partir de um lado. E isso gera uma sensação anormal de mau posicionamento no ambiente. Eu já vi várias pessoas que se reclamavam de tontura comigo lá no consultório, e uma das coisas que eu faço é medir ali a acuidade auditiva, né? Eu faço um teste simples lá com o diapasão, que é um instrumento, e com otoscópio, ou seja, eu também observo o ouvido. E alguns pacientes têm cera, né, muita cera no ouvido. Aquele cerume, que é o termo técnico que nós usamos, impactado, ele gera essa perda artificial da audição. E é muito, muito engraçado porque alguns desses pacientes aí eu fiz lavagem no ouvido, e quando eu tirei aquela rolha de cerume, que ele passou a ouvir melhor, aquela sensação de tontura, ela se foi. Ou seja, a tontura de algumas pessoas são sim causadas por bloqueio, né, da audição, principalmente por essas ceras. Então, isso é um ponto importante. Eu poderia listar diversas outras causas, né, diversos outros exemplos para explicar a tontura do tipo desequilíbrio, mas eu vou vamos manter nesses 3 grandes exemplos que eu diria são os principais, né? Existem outros, né? Por exemplo, deixa eu falar mais um aqui então, para ficar mais claro ainda, perda visual. Uma pessoa que começa a ficar com catarata, começa a perder parte da visão, ela pode ter essa sensação anormal também de tontura. Eu já atendi pacientes com herpes zoster, né? Você deve conhecer como cobreiro. Então, é um vírus que afeta uma parte de nervos periféricos que gera muita dor, muita ardência, às vezes surge feridas, né? E eu tive uma paciente que teve herpes zoster em nervos aqui da face. E uma das sequelas, uma das consequências foi ter tontura. Então, é o tipo de tontura que é classificado como tontura do tipo desequilíbrio e que não adianta tomar remédios para labirintite,
que não vai resolver o problema, né? Porque a causa não tem relação com o sistema vestibular. Ok? Então, essa é a terceira causa, classificação, né, desse sintoma, tontura, e que eu espero que você já comece agora a perceber qual é a tontura que o seu idoso, a sua idosa, ou você mesmo que está me assistindo possa ter nesse momento. E nos resta agora um quarto tipo, né? São 4 tipos, vou falar agora do quarto, porque este quarto tipo, ele é meio que por exclusão. Se eu não consigo encaixar o sintoma daquela pessoa em um desses 3 grupos de sintomas, a gente acaba acreditando que ele possa ter esse quarto, que é a tontura do tipo atordoamento. Está muito relacionado a processos ansiosos, né? Não estou falando de transtorno de ansiedade, mas de sintomas ansiosos. Pessoas muito preocupadas, mas qual a explicação disso, né? Por que a preocupação pode causar uma tontura? Uma das explicações é o fato da respiração se tornar um pouco mais intensa. Uma pessoa que está muito preocupada, muito nervosa, costuma respirar um pouco mais rápido e isso gera essa sensação anormal de tontura. Uma pergunta que eu costumo fazer muito em ambulatório para identificar se pode ser esse grupo é perguntar se quando a pessoa fica preocupada, nervosa, ansiosa, se a tontura piora. Se ela disser que sim, existe uma chance de que essa tontura seja motivada por esses contextos e que é uma classificação que me diz que é uma tontura do tipo atordoamento. Ficou claro aí para você agora que nem toda tontura é labirintite? Bom, é claro que diante disso é importante que você agora faça uma consulta, se for o caso, tá? Se for uma tontura episódica, ou seja, aquela que aconteceu só uma vez, é muito improvável que isso seja alguma coisa mais séria. Mas fica uma dica aqui que é muito importante, tá? Isso talvez possa salvar a vida de algumas pessoas. É que assim, uma forma fácil, simples da gente poder caracterizar se uma tontura é grave ou não, é com base no próprio sintoma. Em geral, aquelas tonturas que são mais agudas, apareceram de repente, a pessoa estava boa e de repente ficou tonta, que está passando mal, que está vomitando, geralmente é uma tontura que não tem uma causa grave, né? Parece contraintuitivo, mas é assim. Já aquelas tonturas que no começo não incomodava, a pessoa foi até se acostumando com aquela tontura e que essa tontura vem piorando gradativamente, esse é o tipo de tontura que a gente precisa dar mais atenção, porque em geral são as doenças mais graves e complexas que costumam dar esse tipo de tontura. Portanto, se você está com aquela tontura que começou de repente, está causando grandes sintomas, que te faz passar muito mal, fique tranquilo porque, em geral, essa é uma tontura que não é grave, né? Algumas medidas simples podem fazer essa tontura desaparecer. E aí, claro, você vai buscar atendimento para poder identificar qual é o possível diagnóstico, né? Mas entendendo que você já conhece os grandes grupos de sintomas, você já pode, inclusive, saber se direcionar, né, para qual profissional vai te ajudar nesse sentido. O fato é que uma boa conversa, né, ou seja, essa aula que eu estou te dando já vai te ajudar muito, tá, a entender qual é o grande grupo de tontura. Mas o fato é que a maioria das tonturas não requerem um exame, sabe? Eu sei que você talvez acredite o contrário, você acredite que o exame seja mais importante do que a conversa clínica, mas na verdade não é. A conversa, ela quase sempre já é o suficiente para saber qual é o problema, né? O exame complementar, seja ele exame de sangue, exame de imagem, ele muitas vezes é solicitado para esclarecer uma lacuna de informação que possa não ser descoberta através da conversa clínica, tudo bem? Mas aí o teu médico, ele vai fazer algumas perguntas para identificar principalmente se tem traços de depressão,
né? No exame físico, certamente ele vai avaliar o ouvido, porque como eu já te disse, né? Esses obstáculos, esses bloqueios causados por cera podem causar também tontura. De repente pode ser necessário fazer um exame neurológico de reflexo, de sensibilidade. Como você já entendeu, a perda de sensibilidade da planta do pé, por exemplo, é sim uma forma, uma causa, né, de tontura. E aí, como eu disse, né, existem exames que podem, de repente, ser solicitados, até sim, até podem. Porque, por exemplo, tem doenças na pessoa mais velha que necessariamente é preciso fazer um exame de laboratório, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples aqui, só para fazer você entender. Diabetes na pessoa mais velha, dificilmente a gente consegue descobrir através de sintomas, porque é uma doença que não causa sintomas na pessoa mais velha. Então, é só para te dar esse exemplo, tá? Então, eventualmente, será necessário fazer um exame de laboratório para identificar aí uma possível causa de tontura. Mas assim, se você está em crise, ou se você tem uma pessoa idosa em crise de tontura em casa, o que é que você já pode fazer lá? Tá? Primeira coisa, encontrar uma posição que deixe a pessoa mais confortável. Tem pessoas que se sentem melhor deitadas, tem pessoas que se sentem melhor sentadas. Então, essa é a primeira medida que precisa ser feita, né? Encontrar uma posição adequada e manter essa pessoa em repouso. Ou seja, se ela está tonta, evitar atividades que possam fazê-la cair. Isso é muito importante. Como a queda de pressão na pessoa mais velha é uma condição extremamente frequente, as pessoas não conhecem isso, tá? Mas eu estou te explicando que você faz parte de um grupo muito seleto aqui. Somente você que está aqui comigo e meus pacientes sabem dessa informação. A prevalência, ou seja, a quantidade de pessoas que estão num nível de subdesidratação é muito alto. Pessoas mais velhas não sentem sede e por isso elas não bebem água. E com isso faz com que a pressão caia e com isso faz com que a pessoa tenha tontura. Portanto, além da posição adequada, do repouso, é necessário que a pessoa faça a hidratação. Como que eu faço hidratação? Tomar água. Tem que tomar água para manter o sistema circulatório funcionando adequadamente e com isso você já elimina uma das principais causas de tontura na pessoa mais velha, que é a baixa hidratação. Por último, medicamento só se realmente aquilo estiver incomodando profundamente aquela pessoa. Aí, nesse caso, você procura um serviço de atendimento para saber qual seria a medida farmacológica mais adequada, né, para esse contexto, para essa ocasião. Para as pessoas que têm tonturas recorrentes, né, ou em alguns casos tontura contínua, existe uma terapia, né, um tratamento complementar que ajuda muito essas pessoas, que é a reabilitação. Aliás, para muitos desses casos, a reabilitação ajuda demais a recobrar, né, o estado fisiológico mais natural possível. Então, por exemplo, que tipos de reabilitação eu posso recomendar que você faça, né, ou que o seu idoso, sua idosa faça? Primeiro, reabilitação visual, que nós chamamos de reforço visual. Se a pessoa tem dificuldade para enxergar, você já entendeu que isso pode causar uma tontura do tipo desequilíbrio. Então, verificar o status da visão, né? Ver se o óculos que a pessoa usa está adequado para aquela dificuldade visual que ela tem, ver se ela não tem glaucoma, se não tem catarata, se não tem pterígio, né? Que o pessoal popularmente chama de carne crescida. Embora isso não possa afetar diretamente a visão, mas ela pode eventualmente criar irritações oculares. Então, reforço visual, ela se enquadra no aspecto que nós chamamos de reabilitação visual.
A outra coisa é o reforço auditivo. Então, saber se a pessoa está ouvindo bem. Isso particularmente gera um desafio muito grande nas famílias, eu entendo assim, porque os idosos e as pessoas que estão com perda auditiva, elas resistem ao uso do aparelho auditivo, né? Por alguma razão que está muito relacionado talvez à autoestima, né? A sensação de menos-valia, achar que está ficando deficiente. Mas é tão curioso, né? Porque o óculos não há essa mesma resistência, né? A pessoa usa o óculos naturalmente, mas o aparelho auditivo ele tem um mesmo significado instrumental. É um aparelho que permite adaptação. Então, a pessoa que está ouvindo pouco, se for por rolha de cerume, é fazer a limpeza, aí melhora. Agora, se for por uma perda auditiva sensorial, é importante essa adaptação com o aparelho auditivo. Ela vai, além, claro, de ouvir melhor e poder se integrar no seu ambiente social, ela com certeza vai melhorar também o sintoma de tontura. O terceiro ponto é a reabilitação de tato, ou seja, se uma pessoa está com dificuldade de sentir ali a parte periférica, principalmente os pés, que eu já expliquei, é necessário que ele faça lá uma reabilitação para isso, né? Se houver como resolver ou reverter essa situação da perda sensitiva. E por último, eu vou te falar a reabilitação vestibular. Essa reabilitação é específica para quem tem problema no sistema vestibular, que em geral causa aquela tontura do tipo rotatória, que muitos acabam resumindo como labirintite. Se você tem uma pessoa idosa em casa, ou você mesmo tem, ou acredita que tem labirintite há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, eu estou te falando, isso não é labirintite. Você precisa buscar a causa para esse sintoma, né? Porque se você for no significado do termo labirintite, que seria a inflamação do sistema labiríntico, inflamação, em geral, é um processo autolimitado, ou seja, você tem e você melhora. Existe sim a labirintite, normalmente ela é causada como consequência de processos infecciosos. Por exemplo, alguém que teve uma otite, aí pode evoluir para labirintite. Uma pessoa que tem uma rinocinusite, eventualmente pode evoluir para labirintite. Mas assim como a inflamação do ouvido e do nariz, a inflamação do sistema labiríntico também é autolimitado. Ele tem começo, meio e fim. Existe, claro, uma condição um pouco mais rara que nós chamamos de labirintite vascular, mas não é todo mundo que tem isso, né? Portanto, se você tem ou tem alguém na família que diz ter labirintite há muitos anos, é importante que você procure um médico da sua confiança para rever esse diagnóstico. Mas a reabilitação labiríntica, ela se resume basicamente em movimentos do sistema vestibular para reposicionar alguns elementos, né, que nós chamamos de otólitos. Para você entender, são pedrinhas que ficam ali circulando no labirinto para fazê-las retornarem à sua posição original e fazer a tontura do tipo rotatória, ela sumir, tá? Desaparecer. Não se resume a isso, tá? Na verdade, a reabilitação labiríntica ela resolve outros, né? Existem outros exercícios e outros propósitos para isso, mas esse é o principal. Reposicionar as pedrinhas. Claro, se você tem uma pessoa idosa que tem tontura de longa data, é necessário ficar muito atento às quedas, que talvez seja o desfecho mais complicado da tontura, ou seja, a queda e o próprio medo de cair. Uma pessoa que tem tontura, ela costuma ter medo, né, de que aquilo gere uma queda. Então, é necessário realizar algumas medidas de proteção, né, tanto individuais, principalmente ali, ou bengala, ou barras de proteção, né, principalmente no cômodo onde o idoso mais cai, que é o banheiro. Então, essas são medidas importantes e para evitar a queda da qualidade de vida.
Perfeito? Então, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Como eu falei lá no começo, é uma tontura, é um sintoma classificado como uma top queixa em quem trabalha com pessoas mais velhas, portanto, era importante que você soubesse disso aqui na nossa comunidade. Eu fico aberto aqui a sugestões também, né? Se você achar que tem um tema que é importante a gente trabalhar aqui, você pode escrever no campo de comentários, a gente coloca na nossa lista lá de ideias, né, para futuras aulas, mas a gente tem aqui uma lista muito vasta de temas que vamos trabalhar, tudo com o objetivo de manter a sua juventude pelo maior tempo possível e, como consequência, ajudar a sua pessoa idosa a ter melhor qualidade de vida. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar essa nossa aula de hoje. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.